comigo? Posso ir? Tá valendo? Então, acho que não dá para se afirmar definitivamente se o ódio é construído ou é inerente. Eu tendo a achar que afirmar que é construído está mais a serviço de uma ilusão com relação ao ser humano do que entender que, não sei se biológico, mas que sempre esteve presente. Entre Rousseau e Hobbes, acho que o Hobbes está mais perto do que a gente conhece sobre pré-história. Quer dizer, quanto menos organização social, política do grupo, a maior tendência à violência ficar generalizada. Quando a gente observa a história e a pré-história, isso parece ser verdade. A posição do Rousseau, dizer que o homem é naturalmente bom, me parece mais ilusória. Isso não significa que o homem seja inerentemente mau e, portanto, odeie. Significa que ele tem uma existência precária, ele passa fome, ele tem medo, ele se sente ofendido, ele sente que o mundo não o enxerga e isso leva ele à violência. Ele sente fome, sente frio, sente medo. Então a visão do Rousseau me parece muito infantil. A do Hobbes, não que o homem seja mau inerentemente, mas que antes da organização político-social a existência era muito precária, portanto tinha mais violência. Agora, eu acho que o ser humano, na realidade, ele é tão possível de sentir ódio quanto de sentir amor. Se você tira um dos dois lados, você meio que deixa o ser humano meio capenga. Não acredito que a experiência do ódio necessariamente sempre seja violento no sentido físico. E muitas pessoas, inclusive, falam que o ódio entre as mulheres é menos físico do que entre os homens. Quando os homens sentem ódio, normalmente eles saem na mão. As mulheres têm outras formas de manifestação de violência que não necessariamente física. Portanto, nem sempre o ódio é físico. Agora, quando a gente fala de uma explosão de ódio, a sociedade precisa de mecanismos de institucionalização dos conflitos. Quando essas instituições não funcionam bem, os conflitos podem extravasar nas ruas, em tudo quanto é lugar. E aí o ódio perde aquela institucionalização, que ele aparece como conflito de interesses e raiva mais organizada, e se transforma numa desorganização total. É claro que o ódio tem suas razões que a razão desconhece. Quer dizer, há algo no ser humano de irracional. Uma pessoa pode lhe odiar sem que você tenha feito nada para ela. Alguns filósofos, inclusive, acham que você é mais odiado pelas suas qualidades do que pelos seus vícios. Porque é mais fácil negociar com o ódio do que com inveja. Então, o ódio ainda é mais razoável do que a inveja. Ele pode se transformar em alguma forma de compreensão do fato, quando ele é dado razão para compreender, enquanto que a inveja nunca vai adiantar, porque você respira e eu tenho inveja de você. Pelo simples fato que você respira e você é melhor do que eu. Mas não acho que seja religioso o nosso medo do ódio. É muito mais uma experiência acumulada de séculos e milênios de perceber que o ódio às vezes sai do controle. Mas não há dúvida que às vezes tem situações que o ódio é a única saída, né? Se você sente muito que está sendo muito violentado, muito invisível, muito destruído, muito injustiçado, você pode começar a sentir ódio, claro. Assim, toda forma de governo é uma forma de estabelecer quem tem o monopólio da violência. O Estado é aquele que tem o monopólio legítimo da violência. Só que o poder do Estado está assentado sobre alguma forma de soberania. Na monarquia, estava assentado sob a soberania divina do monarca. Na democracia, na república, o poder do soberano está assentado na soberania popular. É o povo que sustenta e, de alguma forma, indica
quem lhe representa como poder legítimo. Então, quando os teóricos de política falam que na democracia são as instituições democráticas que representam os conflitos. Então, essa representação aparece tanto no legislativo, quanto no executivo, quanto no jurídico. E em outras dimensões mais baixas da representação, como universidades, mídia, imprensa, escolas. Mas, no caso da estrutura política mesmo, executivo, jurídico e legislativo, eles representam os conflitos e os combates, inclusive os ódios e as simpatias dentro da população. Quando você tem momentos em que a população sai à rua, como aconteceu aqui, e isso pode ser com maior ou menor violência, você tem aí o que se chama tecnicamente de crise de representação. No caso do Brasil, e não só no caso do Brasil, mas aqui pelo número de gente, pelas evidências de corrupção, que não é só o caso do Brasil, indicam que existe uma crise de representação latente no país. Que naquele momento, no momento em que a polícia agrediu os jornalistas que vêm da classe média e classe média alta, a população, principalmente jovens e estudantes, se sentiram agredidos junto com os jornalistas. Então, você teve, e depois atraiu centenas de milhares de pessoas, e aí você teve uma crise aguda de representação, mas que me parece que é uma crise latente, mas é uma crise no sentido de que a população chega à conclusão de que os políticos ficam fazendo as baixarias deles e me deixam trabalhar. É claro que uma sociedade moderna, no meu ponto de vista, é uma sociedade que precisa menos de político e mais de mercado. Quanto mais ela precisa de político, mais atrasada ela é. Quanto mais ela funciona no plano do mercado, melhor ela está estruturada. Porque o mercado produz interdependência e não dependência direta, né? E o mercado também dá às pessoas a possibilidade de elas correrem atrás do prejuízo delas. Mas é claro que você sempre tem uma relação entre mercado e política. Uma coisa não está separada da outra. Tem uma relação entre uma coisa e outra. Então, no caso das manifestações aqui no Brasil, de junho para cá, acho que houve uma mudança já. Ali houve, portanto, uma crise aguda de um sentimento que a população tem de invisibilidade, de desrespeito. Então, acho que houve uma espécie de indignação raivosa, né? Portanto, algo que beira o ódio mesmo. Mas veio as férias, depois recomeçou o semestre, a coisa ficou quieta, e aí as manifestações são retomadas, mas de forma muito local, né? Local eu quero dizer pontual, e acompanhada de violência. O ódio dos black bloc, o ódio da rua, como se fala agora. E aí a população recua, né? E aí o Datafolha dá essa semana que 95% dos paulistas recusam a violência dos mascarados. Resultado, o governo se organiza e sente o ok para reprimir os mascarados. E os próprios mascarados começam a tomar mais cuidado, porque agora significa que em junho, durante alguns dias, as manifestações foram representativas da população. Ou seja, a representação saiu da classe política e migrou para a própria população na rua. O que é um momento que nunca pode perdurar. Se ele perdura, ele desorganiza socialmente. Você está na Paulista reclamando contra a corrupção, daqui a pouco estão quebrando a sua cara no ponto de ônibus. Porque simplesmente você entra no estado robesiano. Ou seja, você entra num pré-estado, na realidade. Num estado de natureza onde a desagregação começa a crescer e aí vem o conflito entre Hobbes e Rousseau. Os russonianos acham que quando você destrói a ordem, o ser humano doce e bom aparece. Eu acho que isso é uma ilusão. Quando você destrói a ordem, a vida fica precária, as pessoas ficam com mais medo e elas ficam mais violentas. Então, naquele momento houve esse conflito, ali a manifestação era representativa, as pesquisas mostravam que mesmo pessoas que não estavam na rua reconheciam o valor da manifestação, as pessoas ficavam em casa para não ter problema com o trânsito, ou ficavam no trabalho até passar, e agora não, agora mudou, né? Voltou a crise de representação, voltou a latência, a população voltou a ver quem quebra coisa na rua e para o trânsito como gente que atrapalha a vida dela, ou seja, voltou uma espécie de normalidade inerte, assim.